Muito provavelmente lá no começo ou ao longo da jornada, você deve ter se questionado se esse conhecimento não se trata de uma ciência conjectural, que se baseia em suposições, que não pode ser provada realmente. Pois de onde vem esse conhecimento? Eu nunca ouvi falar nisso, é algo totalmente novo. E, ok, tem a sua raiz nos maias lá, mas eu ainda não entendi muito bem essa história. Pois bem, nessa aula de hoje eu vou te contar a prova principal que fundamenta e que sustenta, dá base para essa profecia maia e para esse conhecimento da lei do tempo. Eu te falei em aulas anteriores sobre a profecia de Quetzalcoatl, sobre a convergência harmônica, mas a profecia principal, que envolve a lei do tempo, trata-se de uma história guardada nas pedras em meio às selvas do Yucatán, no México, envolvendo um grande soberano maia chamado Pacal Votan. Em 1952, uma grande notícia se espalhou pelo mundo, envolvendo uma descoberta arqueológica surpreendente. Em meio às selvas do Yucatán, no México, na antiga cidade maia chamada Palenque, uma enorme cripta funerária foi encontrada, no chamado Templo das Inscrições. Dentro desta tumba estavam os restos mortais de um soberano maia, que fora identificado como o Grande Rei Pacal Votan. Kinich Janab Pacal, também conhecido por Pacal o Grande, nasceu em 603 d.C., no 7º século da Era Cristã, e foi o 11º soberano da dinastia de Palenque, Nachan, no atual estado de Chiapas, no México. Além de ter sido um grande governante e profeta maia, foi o perito principal da ciência do tempo sincrônico, como descreveu José Argüelles. Ele assumiu o poder muito cedo, logo aos seus 12 anos de idade, em 615 d.C. Mas seu governo principal aconteceu a partir dos seus 28 anos. Iniciado em 631 e indo até 683, no momento de sua morte, aos 80 anos de idade. Foram 16 anos desde a sua chegada ao trono em 615 até 631, momento de sua ascensão a um ciclo perfeito. Duraria 52 anos no auge do seu governo. Não era comum as pessoas viverem tanto tempo naquela época, mas Pacal, o Grande, além de ter o reinado mais longevo da história das Américas até então, também chega a ser um dos reinados mais longos da história humana até os nossos dias, dentro dos nossos registros. Pacal ficou muito conhecido no nosso mundo moderno após a descoberta de sua tumba, originalmente construída sob o Templo das Inscrições. Em 1949, o arqueólogo Alberto Rus estava caminhando sobre o Templo das Inscrições quando descobriu uma pequena abertura no chão. Essa abertura levaria através de um profundo caminho interno até a base da pirâmide, onde se encontraria um tesouro que não fora visto por nenhum olho humano há milhares de anos. O arqueólogo, junto à sua equipe, escavou o caminho degrau por mais de 3 anos, até que em 15 de junho de 1952, no Kim 218, uma enorme tumba foi encontrada. Alberto Rus encontrou uma sala que estava ocupada quase por completo por um enorme sarcófago, coberto por uma pedra esculpida de 3,8 por 2,2 metros e com 20 centímetros de espessura, pesando mais de 5,5 toneladas. O monolítico sarcófago pesa quase 15 toneladas no total, e de nenhuma maneira poderia ter passado pelas estreitas escadas da cripta, o que indica que foi introduzido na pirâmide enquanto a mesma estava sendo construída.
A tampa do sarcófago possui uma arte esculpida em pedra de tirar o fôlego, toda codificada, e seu significado original ainda é motivo de debates. Veja você mesmo. O que se parece para você? Talvez um astronauta? O que poderia representar todo este desenho? Foi em 27 de novembro de 1952 quando a gigantesca tumba foi aberta, revelando o corpo do soberano maia. Além dos restos mortais do rei, também junto estavam seus tesouros, amuletos e uma fantástica máscara de jade cobrindo seu rosto. Isso demonstrava um alto grau de elevação e desenvolvimento espiritual atingido por este ser humano enquanto vivo. Com toda certeza, este soberano maia não foi somente mais um. Ele foi especial e super misterioso. Não bastasse a descoberta ser esplendorosa, também o momento de sua revelação foi precisamente calculada para acontecer quando aconteceu. É de tirar o fôlego quando nós descobrimos os números envolvendo este acontecimento. Qual o propósito da construção de uma misteriosa pirâmide tão magistral, de 9 camadas, e com uma tumba escondida a 26 metros abaixo do nível do templo, e só poderia ser acessada através de um túnel, o qual esteve interditado até o momento da sua escavação? Seria esse um enigma muito bem guardado, no estilo Indiana Jones? Pakal faleceu aos 80 anos de idade, em 683. Mas foram esperados 9 anos até que sua tumba estivesse pronta e fosse dedicada em 692. Foram 9 anos profeticamente e meticulosamente programados para sincronizarem-se com um momento no futuro. São 1260 anos desde a dedicação da tumba, em 692, até a sua descoberta, em 1952. São 1320 anos desde a dedicação da tumba até o ano 2012, do encerramento do ciclo. 1260 e 1320 são as duas frequências de tempo. Isso é impressionante, não? Mas como poderia Pakal Votan saber que a tumba seria descoberta em 1952? Ou tudo isso foi apenas uma grande coincidência? O que Pakal Votan sabia sobre 2012? O grande encerramento do ciclo maia, mas precisamente 1320 anos, fazendo uma referência à frequência 1320. Que épico! O que os maias deixaram para ser descoberto nesse nosso tempo? Será esse tempo um ponto de retorno dos maias? Do que se trata tudo isso? Nós percebemos que tudo aquilo feito lá no passado tinha uma intenção bem clara, aqui nesse nosso momento no tempo, com uma mensagem para ser passada. A assinatura galáctica de Pakal Votan é Sol Galáctico Amarelo, em 60, a consciência solar galáctica. E 60 é justamente a diferença entre 1260 e 1320. 1260 e 1320 anos. O caminho pelo qual se chega à câmara onde está a tumba é chamado de Telectonon, o tubo pelo qual fala o espírito da Terra. Seria possível que Pakal Votan, como um sábio conhecedor dos mistérios do tempo e entendendo o funcionamento da nosfera da mente da Terra, teria deixado pensamentos e códigos para serem liberados justamente no momento em que a câmara fosse revelada à humanidade? E saberia Pakal Votan exatamente o momento em que ela seria descoberta? Como poderia acontecer isso? Ela não fora vista por olhos humanos em mais de 1260 anos. Teria o grande Pakal deixado uma importante mensagem para ser revelada no momento em que a humanidade mais precisasse de uma solução, de um retorno à harmonia, de um novo tempo? Estaria a resposta para nosso futuro escondida nas entrelinhas do passado? Pakal deixou uma profecia, que fora recebida por José Argüelles,
a partir de 26 de julho de 1993. A profecia Telectonon de Pakal Votan. Acredite você ou não, os pensamentos ou a inteligência de Pakal Votan transmitiu a José Argüelles a mensagem da profecia Telectonon, através do tubo de comunicação do espírito da Terra. A mente da Terra, a noosfera, opera através do número. Tudo é número, Deus é um número, Deus está em tudo. Em 26 de julho de 1993, foi revelada a José a profecia Telectonon. Como ele conta no seu livro, O Tempo e a Tecnosfera, José passou por mais de 4 semanas decodificando os hieróglifos e os símbolos da tumba. E após 4 meses fazendo isto e anunciando a profecia, por um período de 9 manhãs seguidas, ele acordou 2 horas antes do nascer do sol para escutar uma voz e anotar à mão num caderno especial as palavras assim como ele as ouvia. Posteriormente, ele enumerou os 126 versículos escritos, distinguiu as 19 sessões sobre a grande profecia Telectonon. O dia 26 de julho de 1993 foi Kim 144, Semente Magnética Amarela, iniciando um novo ano dentro da contagem do Mago, a nova contagem do Novo Tempo. Perceba que 144 é um número especial, o número dos selados no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, a grande profecia cristã do livro das Revelações. E veja, o versículo em que o número 144.000 é mencionado é em Apocalipse 7.4. Então ouvi o número dos que foram selados, e eram estes 144.000. No sistema vigesimal, 7.4 equivale a 144. 7 vezes 20, mais 4. Perceba que sincrônico. A profecia do Livro das Revelações, de São João de Patmos, a profecia de Quetzalcoatl e a profecia de Pakal Votan, todas estão conectadas. Mas esta, que eu estou te apresentando aqui neste vídeo, talvez seja a mais importante, e a última profecia maia. Ela diz respeito à nossa origem e memória terem sido esquecidas e ocultadas devido a uma falsa frequência de tempo, o tempo artificial 1260. Com esta distorcida frequência, aconteceu um desvio da ordem natural, e isso levou a programas e situações conhecidas como a queda, a inversão dos valores, do sagrado ao profano. A frequência 1260 levou à amnésia humana, e nós nos esquecemos da nossa origem estelar e poder natural. A espiritualidade e a multidimensionalidade foram negadas, a criatividade foi suprimida, e os poderes do espírito foram distorcidos e esquecidos ao longo da história. A polaridade yin do feminino foi suprimida, foi eclipsada, resultando em uma supremacia do yang, o masculino, ao longo de toda a história. Essa trama é muito profunda e vai muito longe. O Telectonon também toma forma de um jogo da ordem sincrônica, um tabuleiro matematicamente estruturado por intermédio do calendário das 13 luas de 28 dias, para nos alinhar e sincronizar com a frequência 1320 da telepatia, possuindo vários princípios da lei do tempo para serem aplicados na prática todos os dias. Mas este jogo será apresentado na próxima aula. E aí, o que você achou dessa história? Baseada em fatos reais. Um mistério real, verdadeiro. Isso não é apenas uma história, uma falácia, suposições. Isso se trata de um conhecimento sagrado, que possui seus fundamentos, suas bases, a sua origem lá na nossa antiga história. E será essa história, lá no passado, a chave para o nosso futuro? Estariam as chaves
do futuro nas entrelinhas do passado, os maias são os mestres do tempo e da sincronicidade. E o que mais eles saberiam sobre esse nosso momento no tempo, sobre o nosso futuro?